Bom, a primeira pergunta que eu faria, se eu estivesse no lugar de vocês, é quem é esse cara metido a falar sobre coisas, vamos dizer, profundas. Quando eu era criança, eu ia na sinagoga com meu avô, não tinha empolgação por aquilo, tinha empolgação pela música. Eu queria saber por que a música era tão importante para mim. Porque a música me dizia mais do que o que as pessoas falavam. E porque eu sentia que a música mantinha aquelas pessoas unidas há milênios e não o que era dito. Eu sentia. Não quero dizer que isso seja uma experiência comum, mas eu era criança. E comecei a estudar isso, a estudar qual é a essência. Talvez por ser de Escorpião, as pessoas dos signos de água costumam ser assim. Qual é a essência disso que me faz ficar comovido aqui, quando eu sei que o que está sendo dito não me toca especialmente? E fui progredindo nesse sentido. Durante a adolescência eu comecei a estudar tanto Kabbalah quanto a filosofia. Eu me interessava muito por isso. Anos se passaram, eu me distanciei de tudo. Aconteceu da minha mãe falecer. E nesse momento, escorpionicamente, eu decidi que, Deus existe, e 2, eu vou pegar esse cara. E fui para Israel estudar Kabbalah. E lá eu fui pouco a pouco descobrindo razões para sublimar algo que em mim era muito forte, que era uma espécie de rancor. E esse rancor, vocês vão ver depois, era idólatra. Porque se você considera o Criador como alguém capaz de agir como ser humano com relação a você, isso é idolatria, segundo o Baal HaSulam, porque nesse momento você está reconhecendo 2 poderes no mundo, o dele e o seu, como se estivessem em choque. Mas nada, absolutamente nada, segundo a Kabbalah, acontece se não for pela vontade do Criador. Bom, o que é essa vontade? Como é possível que algo, que a gente não sabe o que é, tenha uma vontade? E como é possível que essa vontade se dirija a nós? E mais ainda, se nada acontece se não for pela vontade dele, e se tudo, cada segundo, cada milímetro, cada pequeno gesto humano acontece pela vontade dele, se cada pensamento, se cada emoção acontece pela vontade dele, quem me explica Auschwitz? Não é uma pergunta justa. Bom, a gente tem um professor, que é o Rav Lightman, que é uma pessoa interessantíssima. Cedo ou tarde vocês vão ver palestras dele na internet. E ele tem uma peculiaridade com os alunos. Se a gente vai dormir pensando em alguma coisa, na aula do dia seguinte ele responde e parece que ele está falando precisamente com você. E ele está falando com o auditório. Telepatia? O que será isso? A sensação é fulminante. Você foi dormir com uma dúvida e no dia seguinte ele está falando para a Yeshiva inteira e ele responde a sua dúvida em algum momento. Bom, isso foi progredindo e eu estudei com ele e com o grupo durante 12 anos. Esse grupo eu considero a minha Hogwarts, como o Harry Potter. É uma ligação emocional e mágica que eu tenho com eles e uma dívida que eu tenho com o Bnei Baruch. Porque só depois de ter estudado muito, 12 anos é mais que uma faculdade, eu pude reconhecer o valor daquilo. Porque durante muito tempo eu estudei contra a minha vontade. A vontade sempre foi de abandonar tudo, mas vencendo a minha vontade eu me empurrei para estudar. Porque tinha influxos emocionais em tudo que acontecia lá. Não é normal você ver 200 pessoas no deserto abraçadas dançando em volta de uma fogueira.
Não é normal o que acontecia na cozinha. Eles dispensavam os alunos de aulas, inclusive, caso eles quisessem cozinhar. E a cozinha era absolutamente kasher. E tem uma coisa que eu até já contei que é surpreendente para mim, que só nessa cozinha eu percebi um segredo muito grande. A gente trabalhava sem gerentes, e nesse evento em especial eram 800 pessoas, mulheres, crianças, idosos. A gente tinha que fazer 5 refeições por dia para 800 pessoas, respeitando absolutamente a kashrut e servindo pratos diferentes para pessoas com necessidades especiais, sem gerente e em silêncio. Como que é isso? Sem gerente e em silêncio. E quando você pica um legume, você acaba de picar um legume, alguém pega porque já sabe para onde vai. E nesse momento alguém coloca na sua frente a próxima tarefa, e se você deixa cair um prato, alguém pega o prato antes que ele caia. Parece filme, não é isso? Por trabalhar junto com os meus colegas nessa cozinha, em vez de ter aula, eu entendi que ali estava um segredo muito grande. O que é esse polvo trabalhando junto? Isso é Am Israel Hai. Daí vem. A Kabbalah sempre me deu essa noção muito precisa de que não adianta a gente filosofar, não adianta a gente ver coisas bonitas nem anjos voando. É na prática que a gente percebe coisas. Bom, dito isso, eu acho que é uma introdução sobre o que a gente vai conversar. Eu preparei algumas coisas para falar em sequência, porque nós estamos, em tese, começando a desenvolver o assunto e eu queria que essa sequência fosse didática, talvez seja a palavra. Né? A primeira coisa que eu queria falar sobre o que a gente vai estudar não é fórmula mágica. Vou sair daqui com um anabecoa, com algo que eu possa repetir, que vai resolver meus problemas. Não. Não é uma filosofia, porque a filosofia se desenvolve a partir de uma hipótese. Né? Um filósofo tem uma hipótese e ele cria uma hipótese sobre a hipótese sobre a hipótese, e depois sucessores dele trabalham sobre as hipóteses que ele criou. Kabbalah não é filosofia, porque ela se assenta absolutamente na experiência. Não é religião, e essa parte é dura para muitas pessoas. Como assim Kabbalah não é religião? A gente vai chegar lá, mas por enquanto eu posso adiantar que Kabbalah é ciência. Por que Kabbalah é ciência? Qual é a definição de ciência? Se você repetir um experimento nas mesmas condições, o resultado tende a ser idêntico. Se você repetir o que os cabalistas deixaram para nós como herança, nas mesmas condições em cada ser humano, como se cada um de nós fosse um laboratório, os resultados vão ser idênticos. E isso tem 5.777 anos de resultados idênticos, então a gente tem que confiar um pouco, certo? As pessoas escreveram sobre isso e tudo que eles escreveram fala desses mesmos resultados. A gente também vai chegar lá. Bom, a gente intitulou essa sequência de estudos para escapar mesmo de qualquer conotação religiosa, de um estudo sobre o propósito da vida, ciência e espiritualidade. Como é ciência, como é espiritualidade nisso? Quem é que pode estudar Kabbalah? Durante muitos e muitos e muitos séculos, as pessoas eram afastadas de estudar Kabbalah. Durante muitos séculos era proibido. Só os homens e acima de 40 anos. Com filhos. Mulheres, então? Mulheres nem pensar. Nem pensar. E homens religiosos, claro. A Kabbalah não era uma coisa admitida. Pessoas seculares não eram admitidas a um grupo de estudos de Kabbalah. E mais, existia também outra restrição. A Kabbalah se transmitia para judeus. Não existia um grupo de estudos que admitisse não-judeus, porque se considerava inclusive ofensivo a um segredo, a algo muito guardado. Bom,
tem uma época, no começo do século XX, em que dois gênios do judaísmo, gênios, e a gente vai ver por quê, conseguem juntos chegar a conclusões sobre isso. Um deles é o Rav Kook, e outro deles é seu grande amigo, o Baal HaSulam, o rabino Yehuda Ashlag, que veio da Polônia para Israel. Lá eles se conheceram, ficaram muito amigos e desenvolveram muitas coisas juntos. O Rav Kook dizia que mitzvah bli kavanah, keguf bli neshama. Cumprir uma mitzvah sem a intenção dirigida ao alto é como um corpo sem alma. E o Baal HaSulam, ele é chamado Baal HaSulam, o mestre da escada, porque ele criou um tratado chamado Sulam, escada, em que ele explica, resume e renova toda a Kabbalah até então. E depois desse tratado ele escreveu também o Talmud Esser Sefirot, o estudo das 10 Sefirot, que são as obras que a gente estuda até hoje. O que ele fez com a Kabbalah? Um grande shrink e uma preparação para gerações futuras, de um modo que nós ainda não conseguimos entender completamente, mas está tudo lá. A cada vez que a gente retorna aos livros do Baal HaSulam, a gente percebe que tudo se conecta exatamente com tudo que os grandes sábios disseram, sem afastar nada do que eles disseram, afirmando, reafirmando e preparando para gerações futuras. Mas uma coisa os dois afirmaram e os dois estavam de acordo: nós não temos mais tempo para as restrições ao estudo da Kabbalah. Nós, humanos, não temos mais tempo para restringir isso. Por um lado. E por outro lado, nós, Israel, não temos o direito de segurar isso. Porque a causa de tudo, e isso é chocante para quem ouve, a causa de tudo que aconteceu ao povo judeu vem da suspeita do resto do mundo, dos outros povos, de que o povo judeu tem um tesouro escondido. E é verdade. Não sei se você ouviu, mas na China eles estão estudando, porque eles dizem que assim, eles estão estudando a Torá e tudo, porque dizem para ficarem mais inteligentes e mais prósperos. Não deveria ser a luz para as nações? E é a luz para as nações. Só que isso foi muito indireto, porque a Kabbalah durante séculos se desenvolveu aprisionada na shtetl. Ou nos lugares em que eles deixavam os faradim viverem, que não eram shtetl, tinha outros nomes, mas era isso, eram guetos, de onde eles permitiam, às vezes, que os judeus saíssem, sempre com maldades, porque permitiam que saíssem no Shabat, por exemplo. Então ninguém saía. É certo falar judiarias? As judiarias na Espanha. Mas eu tem tinha as ido para judiarias e as Portugal. morarias, são guetos, na verdade. São guetos, mas vamos em frente. O que aconteceu aqui esses dois lançaram os fundamentos do que se faz hoje. A Kabbalah é para todos. Todos têm a possibilidade de estudar. E entre todos os povos, um povo especial tem o dever de estudar. Esse é o povo judeu. O dever de estudar, de entender e transmitir. Quando a gente fala de Goi, isso não é nada especial. Goi quer dizer povo. E o povo judeu é Goi Kadosh. É um povo santificado. Por comparação aos outros Goim, aos outros povos. E por que é santificado? Se você olhar em volta, se você olhar para cada pessoa dentro de Israel, a chamada Israel, você não vê nada de especialmente santo nesse ou naquele. Mas a Kabbalah vê esse povo inteiro como uma missão, como um reflexo no mundo material de algo que existe, uma raiz no mundo espiritual. Se existe Israel no mundo é porque existe uma raiz espiritual. Se existiu o primeiro templo, é porque esse povo tinha uma conexão especial com o mundo espiritual que precisava ser
materializada. Isso foi o primeiro templo, para Kabbalah. Quando essa conexão se enfraqueceu, como os profetas previram, o primeiro templo foi destruído. Ok, restabeleceram a conexão, construíram o segundo templo. Quando essa conexão se enfraqueceu, o segundo templo foi destruído. Mas o que esse povo em particular nutria até a destruição do segundo templo? Um vínculo muito íntimo com a espiritualidade. 200 anos antes do segundo templo ser destruído, eles começaram a escrever algo que era proibido, a lei oral, porque eles sabiam o que ia acontecer. Então, a lei oral que era proibida até então de se escrever, obviamente existiam as bases, mas o que se dizia nas aulas, o que cada um daqueles sábios falava, não era permitido que se anotasse, era a Torá da boca para o ouvido, né? E isso começou a ser escrito e ao longo do tempo, ao longo de séculos, mesmo depois do templo ser destruído, isso continuou a ser escrito e anotado e isso virou o Talmud. Quando o templo foi destruído, dizem que o Rabi Akiva riu. Os outros dois que estavam com ele choravam de ver longe aquilo, o incêndio. E ele riu. E eles perguntaram, por que você está rindo? Porque os profetas disseram que o templo ia ser destruído e disseram que ia ser reconstruído. Então, se eles tinham razão quanto à destruição, eles tinham razão quanto à reconstrução. E ele ria. Bom, para Kabbalah, o terceiro templo não é de pedra. O terceiro templo é espiritual e Israel tem uma missão, reconstruí-lo. E reconstruí-lo significa estudar e difundir essa ciência, que é a Kabbalah. Mas a gente sabe que na época da destruição do segundo templo foi preciso anotar rudimentos da Kabbalah para até aquele que tivesse sido espalhado para qualquer canto do Império Romano e fosse lavrador e não tivesse como se aproximar novamente da espiritualidade, pelos hábitos, pela tradição, ainda tivesse um resquício que pudesse transmitir para os filhos. E isso se consolidou em hábitos, em rituais, que hoje integram a religião que as pessoas conhecem. Esses hábitos e rituais também se incorporaram com modificações romanas ao cristianismo e também foram puxados, por assim dizer, pelo Islã. Então são religiões bíblicas e religiões, nós vamos ver em frente, não tem a ver com essa particular ciência que é a Kabbalah. Quem foi a primeira pessoa que se perguntou sobre o propósito da vida? É isso que a gente está estudando, certo? A gente não está estudando religião, a gente não quer falar de nada, a gente menciona a história porque é a história da Kabbalah. Obviamente, sobre religião, cada um vai ter uma opinião diferente, ainda mais sobre religiões. Mas, sempre falando dessa ciência que é a Kabbalah, o primeiro homem que teve a noção de que existe um mundo superior foi Adam Arishon. Primeiro homem. Ele se fez essas perguntas sobre o propósito da vida e interessa a nós, durante o nosso estudo, questionar se essas perguntas continuam atuais, se as perguntas que Adam Arishon fez a si mesmo ainda estão presentes nas nossas vidas. Segundo Rav Kook Baal Sulam, quem está pronto para estudar Kabbalah? Quem se pergunta sobre o propósito da vida. Segundo Rav Lightman, isso ele falou numa das aulas, existem seres extraplanetários, existem ETs, e ele diz que onde tiver alguém que se pergunte sobre o propósito da vida, aí há um humano. Não interessa se ele tem 6 braços. Ele se pergunta sobre o propósito da vida, ele é o mesmo que nós. Eu estou tentando prosseguir, por isso eu olho para as minhas colas aqui, porque eu tentei preparar isso de uma maneira que ficasse fácil, né? A gente tem, ao contrário de outros seres, consciência da morte, que se aproxima. Quanto mais a gente vive,
por experiência. A gente viu pessoas no passado morrerem, então a gente sabe que quanto mais a gente vive, mais próximos da morte nós estamos. É isso. Então a gente tem essa noção, essa necessidade, esse desejo, ainda que não confesso, de otimizar o nosso tempo, de usar o nosso tempo da melhor maneira possível. Daí, e isso a gente vai ver mais tarde, a gente pode voltar a Adam Arishon e a gente pode se perguntar, se a pergunta dele continua atual para nós. Nós desejamos um mundo superior à matéria, porque a matéria a gente já viu morrer e ser enterrada, enfim. A nossa consciência quer algo mais do que isso. A nossa consciência não se conforma com esse apagar da vida, com esse atrelamento ao corpo. É de nós. Parece que isso é atual. Então nós temos um desejo pela espiritualidade, que já é nosso. Será que esse desejo em todos se manifesta da mesma forma? Não. A gente pode dizer desejo pela espiritualidade, mas espiritualidade para cada um é uma coisa diferente. Algumas pessoas veem espiritualidade no dinheiro. Será que o desejo de uma pessoa religiosa é tão melhor que o desejo de uma pessoa gananciosa? Ou o desejo de uma pessoa que estuda a Kabbalah é tão melhor que o desejo de um religioso ou de um ganancioso? Para os nossos professores, existe um ser humano que é pior do que todos no planeta. Um ser humano que é mais egoísta que todos do planeta. É o estudante de Kabbalah. Porque é aquele que chegou ao extremo insuportável. Então ele começou a se perguntar pelo propósito e ele começou a estudar. Quando eu disse para vocês que o que me movia no início era raiva, eu não estava mentindo. Mas eu tinha uma raiva muito precisa. Eu sabia de quem ter raiva. Eu tinha raiva disso que eu reconhecia como Criador. Quando uma pessoa atribui, inclusive o seu ódio, à fonte certa, ela está no caminho para começar a estudar. Porque você pode ter raiva da família, você pode ter raiva do mundo, dos políticos, das guerras, da crueldade dos outros seres humanos. Se você recusa qualquer idolatria e diz: a razão do meu incômodo com a vida só pode vir de uma fonte, você já está fazendo o que foi prescrito para Abraão. A fonte é uma só. E se você tem raiva dela, e não de outra. Além da matéria, a gente tem uma outra limitação, que é a nossa urgência, que é o tempo. Não é isso? Nós temos a matéria e nós temos o tempo. É outra preocupação, vamos dizer, justa. Quanto tempo essa matéria vai durar? Essa matéria a que a minha consciência parece atrelada. Eu queria fazer um exercício com vocês, que é um exercício proposto por um outro cara, um judeu do começo do século XX, chamado Henri Bergson, alguns dizem. E eu queria que vocês imaginassem, nós somos um corpo, certo? Nós temos carne, estamos apoiados na mesa. Aonde está a matéria do seu corpo no segundo passado? Sim, porque a sua matéria, os seus átomos e células estão unidos, exatamente nesse segundo. Sim. Aonde estão os átomos e células que constituíam o seu corpo no segundo passado? Eu não sei qual é o tempo de vida dos meus átomos e células. Sim, mas eles existem em algum lugar enquanto você existe aqui? Você quer dizer o quê? Que se a gente já teve uma vida... Quer dizer, se eu tirei o óculos agora, esse momento já passou. Esse momento já passou. Seria minutos atrás? Segundos atrás? Um milésimo de segundo atrás, a sua matéria... Já não é a mesma. Já não é a mesma. Ela não existe mais. Não é que não é a mesma. Ela não existe. Vamos fazer um exercício. Esse é o Luiz andando, certo? Luiz dá um passo, Luiz dá outro passo, outro passo, outro passo.
Aonde está a matéria do Luiz? Junto com ele. Junto com ele. Existe matéria aqui? Não. Não existe mais matéria aqui no passado. Você está falando então de, digamos, lugar. Seria... Matéria. Sim. Essa eu matéria. estou sentada aqui e você está conversando comigo. E um segundo atrás eu continuo sentada aqui. Sim, e a mas matéria ainda está aqui. quantas de vocês existem? Uma por segundo? Essa é a reflexão. Parece aquelas câmeras em slow motion. Pois é, só. O Luiz está andando, né? Bom, o Luiz de trás não existe mais, é só ele andando aqui. Não tem vários Luizes aqui Mas atrás. a Rosi existe aqui nesse momento, porque eu não andei. Exatamente nesse Mas a cabeça, momento. é isso que você está falando. O corpo também. Pensamento, não, o corpo está aqui. Tá aí, mas está aí nesse segundo. No segundo de trás não existe mais matéria. Ou pelo menos a gente não tem provas. Mas vamos piorar um pouco essa situação. O Luiz está andando. Aqui na frente, existe alguma matéria? Ainda não. Ainda não, não é? Então o Luiz de trás não existe mais. E o Luiz da frente ainda não existe. Então só existe o desse minuto. Agora. Desse segundo ou desse milésimo de segundo? Qual é a coisa que subsiste? Enquanto tudo isso acontece, o passado já passou, o futuro ainda não aconteceu. A nossa mente, o nosso pensamento. Essa é a história do Bergson. Memória. Ele diz que tempo é memória. A gente só tem noção do tempo por causa da nossa memória, por causa do nosso pensamento. Eu me lembro de mim um segundo atrás, mas eu não existo um segundo atrás. Eu existo agora. Com base nas minhas lembranças, eu posso imaginar como eu vou ser daqui a um segundo. Mas eu não existo daqui a um segundo, eu existo agora. Eu processo essa minha percepção para imaginar tempo. Simultaneamente ao Bergson, outro cara na Alemanha, o Heidegger, ele falava que é próprio do ser humano fazer história. O que é isso que o ser humano tem? Historicidade. Ele cria um desenvolvimento ao longo do tempo. Ele percebe o tempo fluir e ele cria isso. Esses dois são filósofos, não são cabalistas. Mas eu estou chamando a atenção por causa da discussão interessante que nós tivemos no começo do século passado, antes da Segunda Guerra destruir o mundo. Num período entre guerras, depois da Primeira Guerra, as pessoas achavam que aquilo tinha sido um incidente e que a humanidade tinha jeito. Daí veio a Segunda Guerra. Então as pessoas começaram a duvidar um pouco disso. Mas começaram a duvidar um pouco disso e, ao mesmo tempo, pequenos núcleos aflitos mergulharam na Kabbalah para estudar. E nessa época o Baal HaSulam estava vivo e ensinando ao filho dele, o Rabbi Baruch Ashlag, que ensinou ao nosso professor atual, Rav Leitman. Então a gente tem 3 gerações desde o Baal HaSulam. Outra coisa sobre a matéria que foi descoberta recentemente é que ela não tem essa palpabilidade toda que a gente imagina. Né? Nós somos puramente energia. Algo mantém o nosso corpo coeso. A biologia pode explicar o que mantém o nosso corpo coeso, mas também é possível explicar o que mantém a toalha e a mesa, com base em princípios parecidos. Mas o ser humano está sempre investigando e foi vendo, ok, tudo isso é feito de átomos em última instância. O que mantém as partículas atômicas coesas? Eles chegaram a uma pergunta interessante. Um cara chamado Higgs. Isso que mantém as partículas coesas é uma lei que é aplicável em qualquer parte do universo? Ou ela tem um desvio tão grande que em algum lugar as leis da física que a gente conhece não sejam aplicáveis? Não é uma hipótese interessante? Eles começaram a construir laboratórios, construíram laboratórios enormes para acelerar as partículas a um ponto
em que fosse possível medir o comportamento das mínimas partículas e ver se elas se mantinham estáveis. E eles chegaram à conclusão que sim, o nível de variação é muito pequeno, e essa partícula que eles imaginam que mantenha o núcleo do átomo coeso, os nêutrons e prótons, é chamada a partícula de Higgs. Ou partícula de Deus. Ou partícula de Deus. De Deus, que é na Suíça, esse laboratório. Na Suíça, é imenso, é imenso. Eles aceleram isso, essa partícula de um jeito até medir o desvio mínimo. Mas eles não foram unânimes. Por causa desse desvio mínimo, eles acham que seja possível, embora não provável ainda, a existência de multiversos, e não somente do universo. Que seja possível alguma dimensão em que as nossas leis da física conhecidas não se apliquem. Em que a gravidade não seja do modo como a gente imagina, a luz não viaje do modo como a gente imagina. Então, ok, nós estamos questionando todas as nossas percepções atualmente. Nós estamos questionando nossa percepção de tempo, nossa percepção de matéria, e por que não questionar a nossa percepção de nós mesmos? Se nós vamos questionar a nossa percepção de nós mesmos, nós podemos tatear e criar filosofias. Mas nós também podemos voltar e ver o que outras pessoas que questionaram a percepção delas mesmas escreveram. Esses são cabalistas, com linguagens próprias para cada época. Então, obviamente, um cabalista de 3.500 anos atrás não falava sobre aviões ou partícula de Higgs, mas ele falava de anjos. São linguagens diferentes, certo? Esse mesmo Heidegger, ele falava que existem duas polaridades. Ele dizia o ser e a coisa. Por isso, coisa, o que é coisa em grego? Ontos. Então, daí que vem ontologia, o estudo da coisa. O que é a coisa? E o que é a coisa por contraposição ao ser? Se a coisa é oposta ao ser, o ser é não coisa, certo? Certo. Se o ser é não coisa, o ser é igual ao nada. Certo, também. Que também é não coisa. Então Heidegger conclui que o puro ser e o puro nada são o mesmo. A gente está falando de progressos das ciências e de um grande cientista, o filósofo do século passado. Então, existe a coisa, existe o ser. Quando ele fala da nossa matéria, esse mesmo Heidegger, ele diz que nós somos uma coisa que está aberta ao ser, que ao contrário das outras coisas, nós temos uma abertura para perceber o ser. O que é esse ser? O que é essa consciência de si mesmo que se abre para perceber o ser das outras coisas? Vocês sabem que o gato se olha no espelho e não se reconhece. Ele não sabe que aquilo é ele mesmo. Os golfinhos parecem que sabem. Os golfinhos são muito inteligentes. Que eles percebem, esse sou eu. Bom, nós percebemos. O que é esse ser que se abre para o ser das outras coisas? Quando ele percebe o tempo e a matéria, a Heidegger tem mais um estalo. Esse é o ser para a morte. Ele é para a morte. Eu sou, eu existo para morrer. Essa é a minha direção. E com isso nasce uma coisa chamada angústia. Angústia. Por que eu estou falando nisso, se eu falei que não ia falar de filosofia? A Kabbalah prevê que o egoísmo do ser humano vai recrudescer. A gente só tem feito isso desde Abraão. A gente só tem aumentado o nosso egoísmo. E a gente vai chegar à época da profecia, que eu nem vou falar nisso. Mas dizem que vai ser terrível. Com o crescimento do nosso egoísmo, algumas coisas acontecem por consequência
E uma delas é a nossa urgência por estudar Kabbalah, urgência por estudar o propósito da vida, por compreender o propósito da vida. Não só antes que a gente morra, mas antes que o planeta morra, antes que a humanidade desapareça, algo precisa ser feito. E muitas pessoas discordam, muitas pessoas criticam, mas esse algo quem precisa fazer é Israel. Primeiro. E se diz que se Israel fizer isso, se cumprir a sua missão, olha que coisa engraçada, os Goim, todos os outros povos, vão carregar as filhas de Israel sobre os seus ombros. Isso está nas profecias. Agora, imagine que coisa ridícula, as pessoas de Piracicaba pegando as filhas de Israel e carregando sobre os ombros. Existe um outro jeito de você pensar nisso. O que você carrega sobre os ombros em geral? A cabeça. Então, todos os outros povos vão carregar Israel na cabeça. Tem duas alternativas. Ou você pensa assim, ou você pensa que eles vão pegar as moças. Não, claro que não é isso. Bom, mas a gente continua falando dessa ânsia, dessa angústia pelo propósito. Essa angústia, sou para a morte, isso não me angustia? Deveria. Se eu não tiver angústia sabendo que eu sou para a morte, é que algo está errado comigo. Só que isso não é uma invenção do século XX. O nosso egoísmo está crescendo, mas pessoas, como a gente falou, excepcionalmente egoístas, os Mekubalim, os cabalistas, perceberam isso no passado. Então eles dizem que a primeira pessoa que percebeu essa angústia e que quis ultrapassar o tempo, ultrapassar a matéria e se conectar com algo superior foi Adam Arishon. Não que houvesse assim um jardim com frutas permitidas e proibidas e macacos e de repente bluf, surgiu um ser humano e da costela dele saiu uma mulher. Não. Para Kabbalah, a primeira pessoa que sentiu uma angústia tão forte que precisou se conectar com a espiritualidade é chamada Adam Arishon. E que escreveu um livro que hoje tem nas livrarias, que é o livro do anjo Raziel, Sefer HaMalach Raziel. É incompreensível, mas tem nas livrarias, se vocês quiserem comprar. É atribuído a Adão. Como é que chama o livro? Sefer HaMalach Raziel. O livro do anjo Raziel. O nome do anjo é? Raziel. Graziel? É R-A-Z-I-E-L. Raziel. Numa linguagem que para nós é completamente absurda e indecifrável, mas atribui-se a Adão essa preocupação muito forte com ultrapassar as limitações sensoriais, as limitações da matéria e do tempo. Vocês devem lembrar que na cerimônia do Pesach, da Páscoa, tem um salmo que se recita, que é o 118, em que se agradece por ter atravessado. Aos poucos a gente vai ver que as analogias da Kabbalah, para interpretar tudo que está escrito na Torá, se referem à espiritualidade. Ao contrário das religiões, a Kabbalah, que é ciência, estuda a Torá como um manual de pilotagem de uma nave, que é o ser humano. E tudo lá, para Kabbalah, se refere à espiritualidade. Então, o Paró, o faraó, é o núcleo do nosso egoísmo, porque quer conhecer, ele tem seus próprios magos, e ele quer conhecer o Criador em proveito próprio. Um desejo particular, de todos os desejos dentro do ser humano, é o faraó. Outro desejo dentro do ser humano quer se dirigir a Deus, que é El, a palavra El. E esse desejo quer se dirigir diretamente a Deus, diretamente, Yashar. Quando você junta Yashar, El, você contrai, isso quer dizer Israel.
Então você tem dois grandes inimigos aqui, o Paró, o faraó, e Ashar El, Israel. E você tem um obstáculo entre Israel e a lei, que é o Mar Vermelho. Israel precisou fugir da escravidão do egoísmo, atravessar a barreira entre o físico e o espiritual e receber a lei de amar ao próximo como a si mesmo. Isso é a história da espiritualidade. O resto a gente fala para explicitar o que é essa ciência, porque esse mandamento é tão difícil de cumprir que puseram outros 612 em volta. É muito difícil amar ao próximo como a si mesmo. Muito difícil. Muito difícil. Primeiro porque a gente não sabe o que é si mesmo. Se a gente não sabe o que é si mesmo, como saber o que é o próximo? E se a gente não sabe o que é si mesmo e nem o que é o próximo, como saber o que é amar? Então, isso precisou ser explicado por essa ciência. Os outros povos, todos os povos mencionados na Torá para Kabbalah, são desejos. Todos os goim são desejos. E esses desejos todos ajudaram Israel a prosseguir o seu caminho pelo deserto. Por que ajudaram? Porque perseguiram. Perseguindo, fizeram com que Israel progredisse. O desejo Yashar Kel dentro de nós é 1/10 menos do que o total dos nossos desejos que perseguem o nosso desejo pela espiritualidade. O único desejo que a Torá expressamente manda destruir, matar, para que não tenha resquício dele, é um desejo chamado Amalek, que é um povo que é retratado na Torá como um povo que ficava de emboscada, indo atrás de Israel, é uma linguagem milenar. Como eu não lembro se lobos ou hienas o animal, mas eles mordiam pelos calcanhares. Israel estava se deslocando e eles iam atrás dos velhos e feridos. Então, esse desejo nosso, Yashar ele tem um desejo contraposto que é permanentemente minar a fé, minar o ânimo, minar o próprio desejo, que é chamado Amalek. Obviamente a Torá, que tem como fundamento amar ao próximo como a si mesmo, não mandaria destruir um povo inteiro para que não sobrasse nenhum dos seus descendentes. A Torá manda destruir um desejo oposto, que é o desejo de não ter propósito na vida. Para Kabbalah, isso é muito relevante. Esse desejo é preciso ser destruído, mas não destruído com agressão. Destruído porque nós evoluímos a um ponto em que ele não possa mais nos alcançar. O princípio é o mesmo. O Rav Leitman dá o exemplo de um foguete que empurra a terra. O foguete não sabe o que está no alto, ele só consegue rejeitar o que está embaixo. Quando ele rejeita o que está embaixo, ele sobe. Quando a gente rejeita o nosso egoísmo, a gente sobe. É um princípio, é mais complicado que isso, mas a gente vai em frente. Vem também da época de Adão e do primeiro livro e de tudo isso da história da Kabbalah, a noção de que a nossa percepção é menor do que a realidade. A gente percebe menos do que a realidade é. Perceber é um jeito latino de falar receber. E receber em hebraico é um verbo lekabel. E recepção é Kabbalah. Você chega no hotel e fala assim, onde é a recepção? Eifo a Kabbalah. Recepção. É isso, é simples. Kabbalah quer dizer recepção. A nossa recepção é estudada e aprimorada por essa ciência. A realidade é muito maior do que a gente percebe e com a Kabbalah nós conseguimos perceber mais e mais. Nós conseguimos perceber que o tempo não existe e que a matéria não existe e que tudo isso é inculcado em nós por uma força superior. Para que a gente progrida. Como que a gente chega lá? A Kabbalah é uma faculdade. Se a gente estuda química, biologia, física, essas ciências, por que não dedicar um tempo a estudar a Kabbalah? É complexo também. É uma ciência.
Muito, acho que é mais complexo ainda do que... É bem complexo. Eles dizem mais que do é. física e química. Dizem que é a mãe de todas as ciências. Porque a gente usa as ciências para aumentar a nossa percepção da realidade. A Kabbalah estuda a nossa percepção da realidade. O que a gente faz com as nossas ciências? A gente cria telescópios, microscópios, radares, sonares, coisas que aumentem os nossos 5 sentidos. A Kabbalah estuda a maneira pela qual essas informações dos 5 sentidos chegam dentro da nossa caixa preta. E como a gente processa essas informações dos 5 sentidos. E eles dizem que para processar corretamente essas informações dos 5 sentidos, a gente precisa desenvolver um 6º sentido. Esse 6º sentido, na linguagem antiga, é a Kavaná. Porque uma linha, Kav, nos liga ao mundo superior. Então, Kavaná. Não estou anotando nada que estou querendo pegar bastante. É besteira, no fim a gente vai falar sempre da mesma coisa. Então a gente sabe, sem desrespeito algum, a religião se refere a ritos, as religiões são próprias de algumas etnias, a gente não pode dizer que o judaísmo, o evangelismo, o candomblé, o catolicismo, o islã, uma seja melhor que a outra. A religião é rito de uma etnia. Ainda que o rito seja decapitar pessoas, ok, é o rito de uma etnia. É isso que se faz. A gente já viu que muitas pessoas usam símbolos e cumprem rituais religiosos sem que por isso tenham atingido o propósito das suas vidas. Então, talvez não seja aí que a gente deva fazer as perguntas. Sim, os textos sagrados da religião judaica são também o fundamento da Kabbalah, mas a Kabbalah é mais antiga. A Kabbalah é mais antiga? Sim, porque se Adão escreveu há 5.777 anos, Abraão saiu de Ur há 3.500. Como é que já naquela época ele conseguia escrever? E o que aconteceu com Abraão, ele repudiou a idolatria. Aquelas pessoas faziam sacrifícios humanos aos seus deuses. Ele rompeu com tudo isso, saiu da cidade dele e juntou discípulos. Esses discípulos em volta foram se agregando e foram casando e foram tendo filhos, e isso se tornou mais tarde um povo completamente dedicado à espiritualidade, que construiu um templo, que depois construiu outro, e por aí vai. A história é um pouco diferente da religiosa, mas para a Kabbalah ela é mais plausível assim. A gente tem uma coisa chamada lei, e isso tem em comum nas religiões e na Kabbalah. Só que a Kabbalah procura uma lei especial, a lei que rege toda a realidade. Que lei é essa? É a física, é a química? Que força superior é essa que rege a realidade? Eu que tenho a angústia de ser para a morte, quero me conectar com essa força superior. Porque senão eu vou continuar angustiado, eu não quero angústia. Eu sou egoísta, eu não quero ter esse desprazer. Eu sou empurrado pela dor e atraído pelo prazer. Eu sou como uma locomotiva. Algo me puxa e algo me empurra, certo? Eu não quero ter esse desprazer, então eu procuro a lei que rege todo o universo e tento me conectar com ela. Por isso eu sou um estudante de Kabbalah. Sou uma pessoa pior do que as outras. Sou um egoísta. Somos nós. Essa lei é boa? Essa força superior é boa? O que essa força superior quer fazer com a gente? Ela nos pôs aqui nessa situação em que a gente não tem certeza de nada, a gente tem certeza da nossa própria angústia. Ela é boa? Ninguém sabe. Nenhum cabalista sabe com que se parece o Criador, nenhum cabalista sabe dizer se o propósito do Criador é bom. A única coisa que se afirma sobre o Criador com alguma propriedade é que ele é puro altruísmo. Isso foi o mais alto que conseguiram chegar. E por que dizem que o Criador é puro altruísmo? Porque nós, seu oposto, somos puro egoísmo. Não que alguém tenha tido
um vislumbre de uma luz imensa, ou que numa sarça ardente alguém tenha dito, olha, eu sou puro altruísmo. Não. As pessoas reconhecem nelas mesmas a extrema oposição ao que é o Criador, a sua extrema fragilidade, e por isso elas dizem, não, o Criador tem que ser o oposto a mim, o Criador tem que ser puro altruísmo. Mas o que é altruísmo? A gente procura algumas propriedades com as quais se conectar, supondo que esse Criador seja bom. Então a gente diz, bom, a primeira vez que a Torá fala do Criador, ela usa a palavra, eu vou substituir a letra para não dizer, ela usa Elohim, certo? Elohim, se você reduz a valores numéricos, cada uma das letras hebraicas tem o mesmo valor numérico que Teva, natureza. Então, para Kabbalah, a força que rege a natureza é o Criador. A maneira do Criador se comunicar com o ser humano é a natureza. E a natureza não são árvores e passarinhos cantando. A natureza humana também faz parte da natureza. Não é meio ambiente. Nós também somos natureza. O Criador se comunica conosco através de nós mesmos. Então essa é a lei que rege toda a realidade. A lei que rege é o Criador, mas esse Criador que rege a natureza, que se comunica conosco através da natureza e que chega a ser o mesmo que a natureza, Elohim e Teva são a mesma coisa, também existe em nós mesmos. A nossa angústia foi posta aqui pelo Criador, se algo pôs. Tem dois jeitos de você viver, com sentido ou sem sentido. Como você vai querer sua pizza? Se é com sentido, ok, então existe um Criador. Se é sem sentido, para que se preocupar? Mas se você quer com sentido, ok, você tem que atribuir, no fim das contas, uma força que seja regente da natureza. Ou afirmar que a natureza se move por diversas forças aleatoriamente. Isso não é o que os cabalistas fizeram. Desde Adão, Abraão, eles dizem que é uma força só. As pessoas mencionadas na Torá, não os povos são desejos, as pessoas são forças. Então, Moshe é uma força. Moshe é uma força que impulsionou Yashar Kel pelo deserto para cruzar o Mar Vermelho e para atingir a espiritualidade, para chegar aos pés do Sinai e dizer Naaseh v'nishma. Nós primeiro vamos fazer e depois talvez a gente possa compreender. Primeiro nós vamos fazer como se amássemos ao próximo e depois talvez a gente entenda essa lei. Da raiz Moshe deriva algo que a gente espera, vamos dizer religiosamente, Mashiach. Mas é a mesma raiz. Bom, essa força, se for boa, ela tem alguns atributos que a gente quer atingir. A sabedoria, Chokhmah, e uma atitude benéfica com relação aos outros seres humanos, com relação à natureza, que é Binah. Então a gente chama essas coisas de Sefirot, as emanações da força. Meu filho, vocês estão cansadinhas? Querem café? Não, eu vou pegando daqui a pouco, como eu falei, eu estava exaurida mesmo, não vou pegar café. Uhum. Vocês querem fazer uma pausa e a gente continua? Tem pouco. Eu trago para cá. Não, pode continuar. Segue que eu segue o cortejo? Segue o cortejo, Bom, já falamos disso, já falamos dos instrumentos, da angústia, de Elohim ser igual a Teva, a natureza. Vamos lá. Para Kabbalah, Adão era um homem ou era um... Adão é mencionado na Bíblia, portanto é uma força. Mas, para Kabbalah, tudo que existe no mundo espiritual tem uma expressão no mundo material. E tudo que existe no mundo material só tem uma causa, o mundo espiritual. Então, se Adão é uma força, a possibilidade de que tenha sido um humano, um Mekubal, um estudioso de Kabbalah, é grande. Mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. Para Kabbalah é muito mais importante a raiz que fez o ser humano se preocupar com a espiritualidade do que o fato de ter ou não acontecido um ser humano chamado Adão. Para Kabbalah é muito mais importante a raiz que fez o ser humano querer a espiritualidade para si egoisticamente do que o fato de existir ou não um ser humano chamado Faraó.
É mais importante você ter uma força que guia o desejo e achar Kel pelo deserto e faz atravessar o Yam Suf e receber a lei, do que ter havido ou não um ser humano chamado Moshe. Mas é possível que tenha acontecido. Todos esses seres humanos podem ter existido. Não faz diferença para a ciência. A história do Rabi Akiva é muito interessante para nós nesse momento. Você eu nem pergunto. Você também é outra que vai aprender com facilidade. A história do Rabi Akiva, ele não era judeu, ele se converteu. Rabi Akiva não era judeu. Rabi Akiva se converteu ao judaísmo. Eu não sabia. E isso ele já tinha idade, tinha mais de 40. Sim. E deixou a esposa e foi estudar. E na época em que eles viveram, a perseguição era extrema, era constante. E de uma vez só, diz a lenda que mataram 24 mil discípulos do Rabi Akiva, de uma vez. É muita gente. Para aquela época, é muita gente, 24 mil. 24 mil hoje já é bastante. Mas lá... Então, nessa época, um recém-convertido ao judaísmo foi perguntar ao Rabi Akiva como você pode me ensinar toda a Torá enquanto eu fico parado num pé só. Essa história, se você pensar, ela é ridícula, porque você imagina um convertido na posição de cegonha, não é isso? Enquanto o Rabi Akiva deveria explicar toda a Torá, ou um flamingo, não sei. Um flamingo. Eu imagino um flamingo. Mas não é isso. Como você pode me ensinar toda a Torá antes que eu dê o próximo passo? Enquanto eu fico num pé só, antes que eu dê o próximo passo. E o Rabi Akiva respondeu: ama ao próximo como a ti mesmo, e o resto vai estudar porque é comentário. Eles não tinham tempo. Ele tinha que mandar a mensagem direta, reta, no mínimo de tempo para que ele não se desviasse mais. Então, a gente tem essa preocupação sempre quando estuda a Kabbalah juntos. Eu me vejo estudando com vocês, né? Não quero ter arrogância de dar aula. Estou transmitindo coisas que eu aprendi na minha faculdade, vamos dizer. A gente não pode se desviar. Porque se você se desviar, você está induzindo alguém em erro. E induzir essa pessoa em erro pode levar a um desperdício muito grande. E não é sua missão. Você não deveria estar aqui estudando Kabbalah em grupo se fosse induzir as pessoas em erro. Por isso é importantíssimo diferenciar Kabbalah de religião e não por rigor acadêmico, porque também seria induzir em erro você convencer uma pessoa, você é católica, então não seja, porque a Kabbalah diz que você não deve ser, você é judia, não seja, porque a Kabbalah manda. Não é nada disso. É uma ciência. Você pode ser uma ótima judia, você pode ser uma ótima católica. Eu posso receber santos no candomblé, sei lá o que eu quero fazer. Kabbalah é uma ciência, não tem nada a ver com isso. Isso é uma maneira de proteger, inclusive, o judaísmo. Porque não estamos falando de Shulchan Aruch, de cumprimento de mitzvot, não estamos falando nada. A gente está falando dessa ciência específica. Bom, como eu prometi, a gente vai acabar. A gente tem essa possibilidade de conexão, que é a Ruach, que é o aspecto mais rudimentar da alma, que é insuflado no barro, na Adamá. A Kabbalah é a recepção disso. O Mekubal é uma pessoa que vive em dois mundos. Uma pessoa que estuda a Kabbalah vive tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Nós ainda não somos Mekubalim. Nós estamos treinando. Estamos lá embaixo. Estudando para talvez um dia viver tanto no Olamazê, que é este mundo, quanto no Olamabá, o mundo vindouro ou o mundo superior. Para isso a gente precisa estudar. Para poder. Eu sei que a gente vai sair daqui pensando horrores. Vamos retomar a história do tempo. Para Kabbalah não existe tempo, tudo é simultâneo. Quando se fala de Adão, de Moisés, do faraó, isso está acontecendo agora. Qual é a versão religiosa disso? Cada ser humano, cada homem deve escrever a própria Torá. Sim, cada estudante de Kabbalah deve escrever a própria Torá, deve trazer esse manual de pilotagem para a própria pilotagem. Para a sua própria vida.
Sim, porque nesse exato momento Yashar Kel está atravessando o Mar Vermelho. Para Kabbalah é simultâneo. Espaço é outra noção que para Kabbalah não tem importância, porque como eu meço espaço, um passo meu é 1 metro e milhões de passos meus me levariam à África. Ok, mas o que é um passo meu? Eu estou medindo pelo meu corpo, não é isso? Estou medindo pelas minhas impressões e a Kabbalah me diz que as minhas impressões são insuficientes para interpretar a realidade. Portanto, espaço, se eu meço com relação ao meu corpo, é outra ilusão. E parece que eu meço com relação ao meu corpo, porque eu não tenho outro critério. Então não tem como medir o espaço. Não temos agora, mas os cabalistas sabem perfeitamente o que é distância. Para Kabbalah, se você tem 2 objetos... No nosso mundo, se você tem 2 objetos iguais, eles continuam sendo 2 objetos, não é isso? Você tem esse celular e você tem outro celular exatamente igual. Eles são exatamente iguais, são 2 objetos exatamente iguais. Para Kabbalah, se 2 coisas são iguais, elas são uma só. Então, se é dito que o Criador e a natureza são iguais, o Criador é a natureza. Então, aonde está a distância? Não. Então vamos partir de um pressuposto: para Kabbalah não existe tempo e não existe distância. Essas medidas não servem para a nossa ciência. Elas podem servir para diversas outras, mas não servem para a nossa ciência aqui. Mas se a gente está aqui, nós, esse grupo, estudando Kabbalah, esse é o nosso tempo. Era necessário que isso estivesse acontecendo agora. Tá certo pensar assim? Tá certo dizer que agora só acontece agora. Daqui 2 segundos agora já agora foi já ontem. foi, exatamente. Agora já foi, né? Quando é agora? Agora não é algo que a nossa consciência produz? Se achar que ele está atravessando Yam Suf exatamente agora, o que é agora? Se cada homem deve escrever a própria Torá, esse mandamento, ainda que seja para a religião manda escrever mesmo, mas para Kabbalah, isso não quer dizer um exercício de caligrafia. A Kabbalah não se ocuparia, nem duraria 5.777 anos, se tivesse ordenado às pessoas que escrevessem, sei lá quantas páginas. Não é isso que é dito. O que é dito é que cada um deve produzir a sua própria história espiritual. Como você vai produzir a sua própria história espiritual se você achar que a Torá aconteceu há 3.500 anos? Não, a Torá tem que acontecer agora para você, ou não é Kabbalah. Você pode chamar de química. Estou vendo mais uma noite acordada. Eu também vou pensar muito. Isso aqui me faz lembrar que se dizia que não podia estudar Kabbalah, porque senão ia ficar doido. Ia ficar... Não, mas é verdade, se falava isso. Sim, é uma das ameaças. Você não podia estudar. Porque se você começasse a estudar, te levava à loucura. Não, e quando mais ou menos, pensando nas dívidas. mais ou menos vai nos levar. Não, mas sabe o que eu queria chegar? O que eu acho que a gente, se fizer muito progresso, vai chegar? A loucura é pensar de outro jeito. A loucura é inteligente. Pois é, a Kabbalah não é uma espécie de fora da ordem. Mas o que é a ordem? O que é essa ordem? Ontem foi eleito Trump. Nossa. Isso é ordem? Foi dito em alguma dessas alegorias que cada geração estava mais longe do Criador do que a precedente. Sim, sempre ouvi isso. Isso se aprende na sinagoga. Sim. Como que nós, seres humanos, estamos progredindo rumo a um egoísmo insuportável. Claro. A época do Mashiach, entre aspas, tem que vir porque isso vai se tornar insuportável. Não é porque, sim, os seres humanos foram tão bons que vai descer um Jesus ou um judeu ou outro de camisola e vai falar, eu sou o Mashiach, bem-vindos e agora vai mudar tudo. Bem,
Como que isso acontece? A Kabbalah divide os nossos desejos como se fossem uma pirâmide. Diz que na base dos nossos desejos existe um nível que absolutamente não quer mudar, que é um nível semelhante à pedra. Não quer mudar, quer permanecer assim como está, egoísta. Acima disso tem um nível que se assemelha ao vegetal, porque já consegue se dirigir à luz de alguma forma. Acima do vegetal, um nível animal, porque consegue se mover na direção de onde haja melhores condições. Calma, calma. O animal consegue se mover em busca de melhores condições. Acima do animal, eles colocam mais um nível que é o humano. E o nível humano, ele consegue escolher, inclusive, o ambiente e falar, aqui eu vou progredir mais. E acima do humano, a Kabbalah diz que existe o falante. O que é o falante? Aquele que, acima do humano, se dirige ao Criador. Certo? Então, separa, que seja uma divisão acadêmica entre os nossos desejos. A pessoa, às vezes, ela quer conforto, família, sexo, dinheiro, alimentação, abrigo, isso são desejos básicos. Depois ela começa a desejar afeto, depois ela começa a desejar cultura, depois ela quer reconhecimento e, no fim, ela quer se dirigir ao Criador. Ok? Bom, o que seria no mundo espiritual? O nível mais próximo do Criador não quer se mover para longe dele. O nível mais próximo do Criador é o avesso. A pedra espiritual, como tudo que existe no espiritual existe no material, a pedra é o nível mais alto, certo? Mais longe do Criador um pouco, aquele que quer se mover. E mais longe, o vegetal, depois o animal, depois o homem, e depois o ponto de contato entre o Criador e o humano. Então, eu queria, vamos fazer um exercício, eu não gosto de fazer exercícios, mas eu queria que vocês desenhassem uma pirâmide do nosso mundo material. Por favor. Não precisa fazer. Pronto, você já fez, não é isso? Agora, desenha a pirâmide oposta à do mundo espiritual, só que desenha em cima dessa. Já entendi. Olha uma guerra da vida aí. Né? Como a gente estava falando, esses símbolos, eles explicam muita coisa para quem consegue ler. Você tem que mostrar. Então, foi dito que o homem foi criado à imagem e semelhança do Criador. O que é a imagem quando você vê no espelho? Um reflexo. É o contrário. Ao contrário. Se o Criador é o absoluto altruísmo, ele fez a sua imagem, não é isso? O que é semelhança no mundo espiritual, como a gente estava falando antes, quando duas coisas são iguais, elas são uma só, não é isso? Então o homem foi feito ao contrário do Criador, mas ele tem a possibilidade de ser um só. Porque ele, o Criador, e seu nome, a criação, são um. Isso está dito aqui, no desenho da Magen David. Nossa, ninguém nunca pensou assim. Não. Quer dizer, ninguém achou. Ninguém nós. Nem eu, quer dizer, isso que a Kabbalah ensina. E com isso a gente dá por concluído o que a gente tinha para falar hoje. Ah.